Olá, aqui é o Fábio Magnani do Equilíbrio em Duas Rodas e hoje eu queria falar sobre bicicletas voadoras. Bem, existiram várias bicicletas desse tipo ao longo do século XX, mas eu queria falar particularmente de duas, que são as mais famosas, que é a Gossamer Condor e a Gossamer Albatross. Essas duas bicicletas, ou aviões-bicicletas, ou aviões propelidos por humanos, foram desenvolvidas pela equipe de um tal de Paul McCrate. Então vamos lá. Eu já conhecia a história, mas conheci um pouco melhor quando eu li esse livro daqui, que é um livro de 1981, Gossamer Odyssey. Odyssey é Odisseia, e Gossamer é como se fosse aquela teia de aranha que fica às vezes espalhada em cima das árvores ou em cima dos arbustos, né? Então eles escolheram esses nomes aqui, né? O Condor de Gossamer, o Condor de teia de aranha e o Albatross de teia de aranha, porque essas aeronaves, essas bicicletas voadoras, elas eram feitas como se fosse de teia de aranha, de tão levinhas e transparentes que elas eram. Vamos entender um pouquinho o contexto disso daqui. Em 1959, os ingleses eles lançaram um prêmio chamado Prêmio Kremer para quem conseguisse fabricar uma bicicleta voadora, ou na realidade era uma aeronave, tinha que ser uma aeronave propelida por seres humanos, mas é claro que a eficiência da produção de trabalho através do pedal é tão mais alta do que qualquer outro movimento, que é natural que essa propulsão seja feita por meio de pedais. Então, para ganhar esse prêmio, a aeronave teria que voar entre dois polos, afastados de 800 metros entre um e outro, e olhando de cima, né, a aeronave ou a bicicleta tinha que fazer uma figura de um 8, e em alguns momentos ficar acima de 3 metros. Muita gente desde 1959 tentou fazer essa bicicleta e não conseguiu, né? Empresas famosas, equipes de universidade, estudiosos, profissionais, todo mundo, e ninguém conseguia chegar nem perto, nem voar tanto tempo, que era mais ou menos um voo de 5 a 10 minutos, e nem, muito menos, fazer curva. Entre então, eles sempre tentavam fazer as aeronaves mais eficientes e mais bem feitinhas e mais perfeitas que fosse possível para conseguir, com a pouca potência humana, conseguir fazer com que a aeronave se mantivesse em voo. Daí entra o Paul McCrate, né? Esse Paul McCrate ele nasceu em 1925, desde criança ele sempre gostou muito de aeromodelismo, então de fabricar aqueles modelos bem leves de aeronaves. Depois teve um certo interesse por navegação, por veleiros, né? Onde você precisa também de vela para se mover e toda aquela amarração. Um pouco mais jovem, foi campeão americano e mundial de planador, depois fez doutorado na área de aerodinâmica, montou uma empresa de pesquisas atmosféricas e estava lá na sua vidinha, mais ou menos aos 50 anos de idade, né, 76, 50, 51 anos de idade, e ele estava um pouco desanimado da vida. Por um lado, porque ele não era mais tão famoso como já tinha sido quando era campeão de aeromodelo, de aeromodelismo e de planador. Também ele viu seus colegas que tinham ficado milionários com as suas empresas e ele estava vivendo, né, com a sua mulher, com seus filhos, mas não era nenhum milionário. E também ele estava com uma dívida muito grande, porque ele tinha sido fiador de um amigo dele, de uma empresa, e a empresa tinha falido, e o amigo dele não podia pagar e ele também não podia pagar, era uma dívida de $100 mil. Daí com toda essa crise profissional, existencial, tal, ele resolveu sair de férias por um tempo, com a família, então aos 50 anos de idade, e saiu de carro pelos Estados Unidos. Só que ele não conseguia largar a paixão dele pelo estudo da aerodinâmica e ficava durante a viagem olhando como que os pássaros voavam e fazendo algumas contas, algumas observações, e daí nessas contas ele percebeu como que os pássaros voavam e começou a fazer uma comparação com as asa deltas. Bem, a asa delta tinha começado a ficar famosa uns 10 anos antes, né, no final dos anos 60, ele acompanhava um pouco isso daí, tinha até experimentado um pouco. E pelas contas dele, as asa deltas precisavam mais ou menos de 1 kW de potência para ficar voando. Essa potência das asa deltas e dos planadores vem da gravidade, né? Você precisa começar de um lugar alto e a gravidade é que consegue manter você no ar. Só que 1 kW é uma coisa muito alta para um ser humano. Não é tão alta assim quando a gente pensa em equipamentos domésticos, por exemplo. Um chuveiro tem 4 kW, né? 1 kW você consegue manter um planador, ou então planador não, mas uma asa delta voando. Só que um ciclista, um ser humano, ele consegue ter mais ou menos 1/3 disso, no máximo. Ele não consegue ter 1 kW. Então ele pensou assim, se eu pegar uma asa delta e conseguir fazer ela ficar 3 vezes, né, conseguir triplicar o tamanho de uma asa delta, eu vou poder diminuir para 1/3 a potência necessária para manter ela voando. E um ciclista poderia fazer isso.
O problema era fazer essa asa delta tão grandona, porque para você fazer uma asa delta com o mesmo peso tão grande, você precisa fazer um monte de amarrações externas, né? Como se fossem aqueles biplanos antigos cheios de cabos. E esses cabos, eles aumentam o arrasto aerodinâmico e, consequentemente, aumentam também a potência necessária para voar. Então, era uma sinuca de bico, ele não conseguia sair. Daí que ele pensou, falou assim, pô, mas eu podia fazer uma aeronave que voasse bem devagar, porque daí eu não precisaria ter tanto, eu não teria tanto arrasto aerodinâmico. E essa foi a ideia dele, então, fazer uma aeronave o mais leve possível e que voasse bem devagar. Isso era muito diferente do que as outras pessoas estavam tentando fazer. As outras pessoas tentavam fazer aviões super perfeitos, que voassem de uma maneira mais rápida, parecidos com um planador. E ele não, ele pensou em fazer alguma coisa mais parecida com um papagaio, né, com uma pipa, com uma asa delta. E essa foi a ideia dele. Daí ele montou toda uma equipe para montar essa aeronave. Uma pessoa importante dessa equipe foi o Brian Allen, que era o ciclista, né, que teve acompanhamento de um fisiologista muito bom. Então essa foi uma outra diferença também, né? Enquanto as outras equipes ficavam preocupadas muito com a eficiência do avião e não davam muita bola para o motor, né, que era o ciclista, o Paul McCready também deu muita importância para isso. Então ele tentava diminuir a potência necessária do avião e, por outro lado, pegar o melhor motor possível, que era o melhor ciclista possível, extremamente bem treinado. Uma coisa interessante também do desenvolvimento dessa aeronave é que, como ela era muito leve, ela desmontava muito fácil. O que, por um lado, era ruim, que qualquer quedinha fazia ela quebrar. Só que era muito fácil de fazer modificações e de caso ela quebrasse, de arrumar rapidamente. Nas outras, não, né? As outras, como eram muito perfeitinhas, as concorrentes, era muito difícil fazer uma modificação, caso alguma coisa desse errado. E também, se houvesse uma queda um pouquinho mais grave, quebrava a aeronave e era muito difícil consertar. Então, por isso, enquanto as outras equipes testavam muito pouco, quando o Condor, né, essa primeira aeronave, conseguiu fazer o teste, conseguiu ganhar o prêmio Kremer, ele já tinha feito 400 voos. Então, tinha testado muito, quebrado muito, modificado muito. E a equipe que ele conseguiu montar, também conseguia fazer isso. Outra diferença é que a equipe dele era de pessoas mais velhas, com muita experiência em aeromodelismo, em planadores, na indústria também, com trabalho em engenharia, enquanto os outros eram mais acadêmicos ou então pessoas mais jovens. Bem ou por mal, acabou dando certo. Então, em 1977, eles conseguiram então ganhar o prêmio Kremer, fazer aquele 8 que demorou mais ou menos 6 minutos e ganharam os tais dos $100 mil e, coincidentemente, o prêmio, coincidentemente não, né? Isso foi o que motivou o Paul McCready. O prêmio de $100 mil era exatamente a dívida que ele tinha. Só que ele tinha gastado $50 mil para montar a equipe, para fazer o avião. Então ele precisava de mais dinheiro ainda. Nisso, o pessoal lá da Inglaterra, do prêmio Kremer, resolveu, né, percebeu, falou assim, pô, demoraram 18 anos para montar um avião que podia andar 6 minutos para fazer esse 8, vamos então agora montar um outro prêmio e o cara vai ter que voar, né, o avião vai ter que voar agora 35 quilômetros da Inglaterra até a França, por cima do Canal da Mancha, e provavelmente vão demorar mais 20 anos para fazer isso e lançar o segundo prêmio Kremer, que pagaria então $200 mil. E só que o Paul McCready, ele sabia de uma coisa que aparentemente os outros sabiam, mas se esqueceram, que para você voar mais ou menos 10 minutos, você precisa de uma potência de mais ou menos 0,4 kW, ou 0,4 kW não, HP na realidade. São mais ou menos parecidas as duas unidades, mas não são exatamente iguais. É a mesma ordem de grandeza. 0,4 HP. Se você passar a potência do piloto, né, do ciclista, de 0,4 para 0,3, ele pode ficar 2 horas pedalando. Então, não precisava diminuir muito a potência do arrasto aerodinâmico do avião para fazer com que aquele mesmo ciclista conseguisse passar de um voo de 10 minutos para um voo de 2 horas. E o avião estava mais ou menos bem feito. Então, o que eles fizeram nesse segundo avião, né, o primeiro foi o Condor, o segundo o Albatross, foi mudar a estrutura de alumínio, né, o primeiro Condor era de alumínio com uma capa de um filme plástico. Mudar de alumínio para fibra de carbono, então isso permitia com que a asa pudesse ter uma estrutura mais rígida e daí diminuir um pouco o número de cabos. Além disso, eles podiam colocar mais costeletas na asa e fazendo com que ela ficasse com uma forma aerodinâmica mais esticada, né? Que com alumínio eles não conseguiam fazer isso. Então, com algumas pequenas modificações, eles conseguiram fazer uma aeronave que podia ficar com o mesmo ciclista voando durante 2 horas. A maior dificuldade nesse segundo voo, né, do Canal da Mancha, na verdade não foi fazer nenhum avião, nem um ciclista, mas foi a logística, porque eles tinham que esperar um dia perfeito,
sem muito vento, sem chuva, sem nada no Canal da Mancha. Então essa era a maior dificuldade. Eles eram americanos e tinham que mudar para a Inglaterra para fazer isso. Daí no dia que eles conseguiram fazer isso, né, todo mundo acompanhando, e o Brian Ellen, que é o ciclista, começou a pedalar e o problema é que tinha muito vento contrário. E ele começou a ficar cansado. E ele só podia, se tinham feito o cálculo, ele só podia ficar mais ou menos 2 horas pedalando, senão a energia dele acabava. E daí, quando chegaram essas 2 horas, nem perto de chegar na França. E ele começou a ficar muito, muito cansado. E daí ele resolveu desistir, porque ele não ia conseguir mais. Só que para desistir, ele tinha que subir a aeronave, né, porque essa aeronave, teoricamente, tinha que voar muito perto do mar para ter menos arrasto aerodinâmico. Daí ele teve que subir a aeronave para vir um barco por baixo, prender um gancho e puxar a aeronave até a França. Eles iam desistir, iam tentar outro dia, tudo bem. Só que quando ele sobe a aeronave, ele percebe que lá em cima, ao contrário do que eles esperavam, né, mais ou menos a 15 metros de altura, a 5 metros de altura, né, a turbulência era bem menor, então ele cansava muito menos. E daí ele conseguiu chegar no final e vencer o prêmio, né? Depois eles fizeram as contas direitinho, só tinha mais 1 minuto de energia, né, ele demorou 2 horas e 49 minutos, mais 2 minutos você teria acabado a energia dele. Então esse segundo prêmio, né, do Albatross, em 1979, foi meio que, assim, dependeu um pouco do motor, mais do que do avião. Bem, ganharam dinheiro, ficaram muito famosos e é mais ou menos isso. Eu tenho outros livros que falam sobre isso também. Tem esse livro aqui, que é de 95, que é Human Powered Vehicles, veículos com propulsão humana. Ele tem 3 partes, fala sobre veículos terrestres, aquáticos e aeronáuticos. O que interessa mais para a gente são os aeronáuticos. E tem 3 capítulos sobre essa parte aeronáutica, né? Uma em que conta a história de todas as aeronaves propelidas por humanos, então é legal que fala um pouco do Gossamer, Condor e Albatross, esses 2 que eu falei agora, mas também fala dos que vieram antes e dos que vieram depois, principalmente um que é interessante é o Daedalus. O Daedalus não foi feito desenvolvido por essa equipe do McCready, mas ele é bem parecido. O Daedalus é de 88 e eles conseguiram andar 115 km tentando reproduzir o voo, né, do Daedalus e do Ícaro, com aquelas asas, né, que tem na mitologia. Mas esses 3 capítulos desse livro, um trata então da história, o outro é do próprio Paul McCready, que fala do desenvolvimento do Condor e do Albatross, e tem um terceiro que é legal, que o cara propõe as diretrizes, se alguém quiser fazer o projeto de uma aeronave propelida por uma bicicleta voadora. Então um livro um pouquinho mais técnico e bem legal também. Terceiro livro, que é um livro de 2002, é esse daqui, que é o More with Less, que é mais com menos, que é a história mais ou menos também desse Condor, Gossamer Condor e Gossamer Albatross, mais ou menos a mesma história do outro, mas é legal que, daí, para não ficar repetido, ele conta mais a história dos outros membros da equipe, né? O Paul McCready era só o líder, ele não era ele que desenvolvia tudo, ele tinha boas ideias, conseguia manter a equipe coesa, mas ele tinha bons projetistas de aerofólios, tinha bons construtores de fibra de carbono, tinha um bom ciclista e por aí vai, né? Tinha várias pessoas na equipe, então esse cara conta muito bem isso daqui. Conta também das várias tentativas que ocorreram antes desse Condor Albatross e outras também. Mas o que é mais legal, só para manter a linha da história do Paul McCready, ele conta um pouco a história do que acontece depois, né? Porque aquele primeiro livro que eu falei foi escrito em 81 e 2 anos depois de 79, em que o Albatross tinha ganhado, né, o segundo prêmio Kremer por atravessar o Canal da Mancha. Esse aqui conta a história até os anos 2000, né, até o início dos anos 2000. O Paul McCready morre em 2007. Então, daí ele conta o que acontece depois. Logo depois, em 81, a equipe do Paul McCready pega um daqueles aviões que eles estavam desenvolvendo, que eles chamavam de Gossamer Penguin, que era um avião de backup, e colocam energia solar nele. E daí conseguem ir de Paris para Londres, mas daí um voo bem mais alto, a 3.000 metros de altitude, e conseguem, não tinha prêmio nenhum, mas conseguem com isso provar que era possível fazer um avião solar, né? E também é uma coisa bastante importante. Depois, em 84, uma certa falha, o Paul McCready se meteu a fazer um pterodáctilo, um pterossauro, né, mas exatamente mecânico, que podia voar sozinho. Ele queria demonstrar que se ele pegasse a geometria dos ossos dos fósseis de um pterossauro, ele podia provar que eles realmente voavam. E ele conseguiu fazer isso, era para um documentário, para um filme, conseguiu fazer ele voar, filmaram, né? Tem um vídeo aqui depois aqui na descrição. Só que o problema é que daí ele resolveu fazer uma apresentação na frente de 10.000 pessoas. E quando ele foi fazer essa apresentação, o pterossauro caiu e foi destruído, daí ele
foi o motivo de gozação nos Estados Unidos todo e tal, daí foi um pouco chato. Depois, em 87, ele participa junto com a GM, mas é a empresa dele que faz o desenvolvimento, né, só tem dinheiro da GM, para fazer um carro solar, o Sunracer, que ganha uma corrida, ganha disparado na frente dos outros, uma corrida na Austrália de 3.000 quilômetros, de um carro só de 180 kg, né, Sunracer, e daí demonstrando também como que é possível, né, ter, primeiro, né, aviões, o Solar Challenger de 81, aquele avião que foi de Paris para Londres, podia fazer aviões solares, e também você podia fazer carros solares, né? Então, ele começa a sair um pouquinho, né, começa a ficar mais claro que o foco dele é a eficiência energética, é demonstrar que esses projetos são possíveis. Depois de 89, a empresa dele, junto com a GM de novo, faz um Impact. Impact é um protótipo de um carro elétrico, e depois esse carro, de 96 a 99, é chamado de EV1, e ele é produzido e vendido pela GM, é alugado pela GM. É um carro para as pessoas mesmo, no dia a dia. Finalmente, outro projeto interessante, é um projeto que mais ou menos demorou 20 anos mais ou menos para ser desenvolvido, mas talvez o pico dele tenha ocorrido em 1999, foi o Helios. O Helios era um avião solar, foi um avião solar bem mais potente, sem tripulação, e a ideia deles era fazer esse avião, ele chegou a voar a 30 mil metros, a ideia desse, né, batendo vários recordes, a ideia era fazer tipo um satélite, mas não um satélite que ficava no espaço, mas sim um avião que podia ficar voando eternamente aqui em cima das cidades para ser usado para telecomunicações, né? E seria legal porque ele podia voltar facilmente para a Terra para fazer algum upgrade de algum equipamento, para consertar e voltar de novo. Ele não funcionou muito bem, ele voava, só que ele não tinha muita capacidade de armazenar energia para ficar voando durante a noite, e também, embora ele voasse, ele não conseguia levar muita carga que seria necessário para ter os equipamentos de telecomunicação, então ele acabou não dando tanto certo, mas mostraram que era viável, que era possível fazer um avião que ficasse voando eternamente, né, sem precisar levar energia, e muito mais baixo do que um satélite, que é uma coisa mais complicada. Bem, mais ou menos isso. Aqui na descrição vou deixar vários vídeos que registram esses vários aviões, né, o Condor, o Albatross, o Daedalus, até o Pterossauro tem ali também, e é legal que tem um TED, uma palestra, que o Paul McCready dá em 2003, e daí ele fala sobre esses vários desenvolvimentos também, e é legal assim para ouvir ele falando e ver toda a energia dele, né? Mas bem, mais ou menos isso que eu tinha para falar. Só para finalizar, né? Só resumir um pouco quais foram as habilidades do Paul McCready que fizeram com que fosse possível ele fazer essas aeronaves, essas bicicletas voadoras, quando ninguém mais conseguiu, né? Primeiro ele pensou, como se dizem, fora da caixa. Enquanto todo mundo estava querendo fazer um avião super perfeito, aerodinâmica perfeito, ele tentou fazer uma coisa mais simples, como se fosse uma pipa bem levinha e que voasse. Então ninguém tinha pensado nisso. Depois que ele pensou, todo mundo pensou também. Segundo, né, as outras pessoas estavam querendo fazer projetos perfeitos, o avião perfeito, com a aerodinâmica perfeita, com a resistência perfeita, e o objetivo dele não. O objetivo dele era bem focado, era ganhar o prêmio Kramer. Se ele ganhasse o prêmio, o avião podia ser destruído no outro dia, que ele não estava preocupado. O objetivo não era fazer um avião perfeito, o objetivo era ganhar o prêmio, e ele conseguiu. Então ele também demonstra muito foco. E outra característica era conseguir manter uma equipe com pessoas geniais de todas as áreas e conseguir manter todo esse pessoal coeso. No final, né, ele e a equipe tentam responder se vale a pena fazer uma bicicleta voadora. E ele chegou à conclusão que não. Porque não é uma coisa prática, porque para um avião ser prático, minimamente prático, ele precisa ter uma potência mais ou menos de 2 kW. Para você conseguir voar com um certo vento, né, porque esse Condor e o Albatross tinham que esperar não ter quase vento nenhum para conseguir fazer isso, e precisavam ter um ciclista super profissional. Então precisa ter mais ou menos 2 kW para conseguir fazer um avião voar com vento e fazer curvas e não cair e não quebrar. E um ser humano tem mais ou menos um terço ou um quarto de 1 kW, então tem uma potência muito, muito menor do que é necessária para fazer uma aeronave prática voar. Então que isso não seria muito prático, né? Então eles dizem que isso eles acham que não é possível ter uma bicicleta prática para andar na cidade, por exemplo, alguma coisa assim. Mas aí que está o lance, né? O que eles dizem é que o desenvolvimento dessas bicicletas não é importante para o desenvolvimento de novos veículos com propulsão humana, que o grande objetivo desse desenvolvimento era inspirar as pessoas
a pensarem na eficiência energética, que elas não precisam gastar tanta energia, não precisam ter carros tão pesados, não precisam queimar tanta gasolina, e que isso é bastante inspirador, né? No final das contas, né, o que eles demonstram com essas bicicletas é que algumas criações humanas, algumas criações tecnológicas, elas não são feitas para alimentar a barriga, elas são feitas para alimentar o espírito das pessoas. E esses caras conseguiram fazer isso com as bicicletas voadoras, né? Bem, era isso que eu tinha para falar hoje. Até a próxima. Tchau!